Bem, agora você vai aprender a fazer um rádio galena, que é usado um cristalzinho para fazer. Os materiais é um pedaço de cano de PVC ou um cabo de vassoura, bastante fio de cobre, um diodo de germânio que você encontra em loja de eletroeletrônica, a solda para você fazer as ligações, um capacitor variável e um de cerâmica para poder filtrar. Depois eu vou explicar isso daí ao decorrer do vídeo. Bem, agora eu vou falar do diodo de germânio, né? Ele funciona basicamente para que a corrente elétrica no sistema, no rádio, atravesse com facilidade, converta ele do positivo para o negativo. Então é o seguinte, quando você for pegar o seu diodo e colocar ele no projeto, você tem que colocar de modo que a barra mais fina fique para o lado de fora, ou seja, ao lado inverso da bobina. Ou seja, para poder transformar do positivo para o negativo. A parte negativa é onde tem o tracinho menor, e a parte positiva é onde tem o tracinho maior. Não se esqueça disso, que senão vai dar um prejuízo lascado no seu trabalho. Agora a gente vai falar um pouco sobre o capacitor variável. Na verdade, ele substitui no trabalho mais complicado, que é onde tem os dois capacitores, no rádio mais complicado de fazer, ele substitui esses dois capacitores e ele serve para você achar a frequência do rádio. Você movimenta esse pininho na parte lateral dele para você achar uma frequência. Então, para falar da peça, ela é um pouquinho difícil de achar. Eu tive que dar uma corrida atrás na Santa Efigênia e tal, mas eu acho que você vai poder conseguir achar essa peça aí. Ele é o capacitor de cerâmica de 100 picofarads. Bem, na verdade, ele serve tanto para você substituir pelo capacitor variável, que é mais difícil de achar. E se você quiser colocar no trabalho, como eu vou mostrar no final do nosso, ele serve para filtrar também a corrente elétrica, para você poder ouvir melhor a frequência do rádio. Bem, esse é o capacitor de cerâmica de 250 picofarads. Ele serve para filtrar também e substituir o capacitor variável no outro modo de fazer o rádio. Daqui a pouco eu vou estar colocando os dois esquemas de construção de rádio, tanto com o capacitor variável como com os dois capacitores cerâmicos. Bem, na verdade isso daí não é o rádio propriamente dito que a gente fez, mas é um exemplo da bobina que eu queria mostrar. A bobina tem que ficar mais ou menos assim, só que os fios de cobre tem que estar muito bem alinhados e tem que estar muito bem, pegar uma lixa assim e dar uma boa esfregada, porque senão não vai pegar muita a frequência do rádio. Então tem que fazer quanto maior a bobina, tipo, não precisa ser tão grande também, mas quanto maior a bobina, melhor para você achar a frequência. E quanto mais alinhado tiver os fios, melhor ainda para poder achar a frequência. Tudo em benefício da procura da frequência. Então esse é o esquema aí do rádio galena com dois capacitores de cerâmica. Bem, na verdade ele está mostrando o capacitor variável, mas é mais ou menos essa sequência que você tem que fazer quando você usar os dois capacitores de cerâmica. Então você vai deixar um fio de cobre para fazer a antena do lado esquerdo da bobina e um fio de cobre do lado direito para fazer o fio terra. Aí beleza, aí onde está esses pontinhos pretos assim, é para você soldar, ok? Não esqueça de que quando você for soldar, você tem que lixar muito bem o fio de cobre e enrolar ele para facilitar na hora de lixar, de soldar, desculpa. Aí no caso do esquema, você vai pegar onde está o capacitor variável e vai substituir ele por um capacitor de 100 picofarads, beleza? Aí você vai soldar, beleza, fez isso, onde está o capacitor de filtro, blá blá, você vai colocar o capacitor de 250 picofarads, entendeu? E onde está esse diodo de galena, como você pode ver, o símbolo do play dele, do lado direito tem que estar a parte negativa do diodo, entendeu? Porque senão não vai funcionar. Você também não pode esquecer de verificar se está tendo corrente elétrica no seu esqueminha, porque senão nem adianta de nada você tá fazendo rádio também.
Bem, se você não entendeu o esquema de como pegar e fazer o rádio através do desenho, do diagrama, eu fiz esse passo a passo bem simples para você tentar entender. Você vai fazer a bobina com os fios de cobre, tranquilo. Vai restar os dois lados. Nesses dois lados você vai soldar um lado com um fio para fazer a antena e o outro lado para... Não, desculpa. Você vai soldar o outro lado para fazer a ligação com o capacitor variável. Depois disso você vai puxar dois fios do capacitor variável. Por quê? No fio da direita você vai ligar o diodo de germânio. E como você vai ter os capacitores depois para filtrar a frequência, então você vai ter que ligar os dois lados dos capacitores, ok? Aí você vai soldar, né, nas polaridades do capacitor, vai puxar pelo fio da direita para soldar o diodo de germânio, não esquecendo daquele papo de negativo e positivo. Vai ligar os capacitores depois do diodo e por fim você vai soldar os fios de cobre nas polaridades do fone, que é para você poder ouvir, né, o rádio. No meu caso não precisei porque o professor já tinha o fone de alta impedância, então fiquei tranquilo nisso. Bem, aí está a parte final do meu projeto, né? Bem, como você pode ver, como eu falo direita, é a visão de cima do projeto. Como você pode ver, o diodo está na parte direita. O capacitor variável é esse cubinho aí no meio. Os capacitores de cerâmica são esses depois do diodo de germânio. Então esse é o exemplo de você fazer as ligações, entendeu? Assim, no nosso caso a gente usou muita solda porque a gente não tem experiência. Mas se você tiver um adulto, sei lá, para te ajudar com isso daí, vai ser até melhor também, porque senão gastar muito o estanho, né, da solda. É muito gasto desnecessário de estanho. Enfim. E nessa próxima imagem aqui, você vai ter a bobina. A nossa bobina ficou um pouquinho pequena por causa do tempo, né? Mas aqui dá pra mostrar o que a gente fez. Então a gente pegou o fio que restava dela, como você pode ver esse fio saindo dela, e fez a solda, né, que tá aqui embaixo, depois da madeira. E aí a gente ligou já no capacitor já para dar a corrente. Então, depois disso, esse é o nosso trabalho. Se você tiver alguma dúvida, é só dar uma olhada na internet. E obrigado aí.